Seu animal morreu e você está sofrendo. O que fazer agora? É essa a resposta que a gente vai te dar agora aqui na série Despedida Animal, depois de centenas de mensagens deixadas por pessoas que sentem vazio, tristeza, perdem o rumo quando o animal se vai. Então agora, aqui no E aí, Bicho. E aí, bicho? Eu sou Sabrina Pires e esse é o episódio da série Despedida Animal em que a gente homenageia e leva mais informações para as pessoas, as centenas de pessoas que mandaram mensagem, isso não é exagero, no nosso canal no YouTube, falando de sentimentos como vazio, como tristeza e até depressão. São relatos muito intensos e a gente vai falar de luto. O luto pela perda animal. O que fazer? Quem ajuda a mostrar caminhos nessa história é a psicóloga Patrícia Vidal. O luto é uma resposta natural diante de uma perda de alguém significativo. Então é uma resposta esperada, com várias manifestações, e quando existe um vínculo de amor, vai existir dor, vai existir essa perda muito sentida. Quando essa perda é repentina, é muito difícil a gente se sentir preparado para lidar com ela. Quando o animal adoece, quando o animal está ficando velhinho, aí fica mais fácil a gente, de certa forma, se preparar e se precaver. Então a primeira coisa é para tudo e saiba que você pode precisar sim de apoio, de aconchego, de colo. Corra para as pessoas que te entendem, que entendem essa conexão com o animal. Busque colo, busque alguém que ajude a pensar, busque alguém que te ajude a te organizar na rotina que segue, sem esse animal. Você vai ter que aprender a viver sem esse animalzinho tão querido. Aprender a viver sem esse animalzinho tão querido. Desafio, né? Quem tem uma conexão especial sabe, cara, como é difícil. O esperado, Sabrina, é que haja uma desorganização momentânea, com uma perda significativa cognitiva, então a pessoa fica atrapalhada, fica esquecida, fica com perda de memória, fica com uma sensação de que está vendo o animal ou de que o animal vai voltar. Então o cérebro ainda demora para baixar essa informação da perda, isso leva um tempinho. Há oscilações emocionais importantes, uma mudança de humor, ondas de tristeza bastante intensas, que as pessoas devem se preparar para elas e saber o que funciona nessas horas, nesses momentos de onda de tristeza intensa, como ele pode se acolher, como ele pode se acalmar. E também, às vezes, um conflito com a espiritualidade, porque as crenças são postas em xeque, há uma busca legítima de sentido para aquela perda e para aquela relação. Então tudo isso entra em xeque. Algumas referências que dão certo são, por exemplo, a construção de um altar com as fotos, escrever homenagens para o animal, seja de uma forma mais privada ou de uma forma pública, que as pessoas respeitem o seu momento. Nem todo tutor aguenta, suporta ver as fotos e vídeos do animal. Outros é muito impressionante, o animal acabou de falecer e eles gostam e precisam se abastecer dessas memórias fotográficas, né, por assim dizer, das imagens. E isso faz bem, isso acalma. Então, dentro do que cada um sente que pode ajudar, é importante fazer. Ou recolhe todos os pertences e deixa numa caixinha especial num lugar protegido, ou deixa ali porque não quer nem mexer. O bonito do luto é que é uma vivência amorosa extremamente particular. O que para uma pessoa faz sentido, para outra é totalmente violento e machuca. Então cada um nessa jornada vai descobrindo o que acalma e o que inquieta. Mesmo que a gente faça tudo certinho, tudo que indiquem pra gente, uma hora vai passar? Lamento dizer que não passa. Eu costumo dizer que muda de cor. A pessoa vai se apropriando daquela tristeza, daquela perda, e por que não dizer também daquela saudade daquela história, e ela vai ganhando músculo, ela vai aprendendo a lidar com as ondas de tristeza, com as memórias, com os gatilhos, com as pessoas que são inconvenientes diante daquela dor. Isso é um sofrimento extra que o tutor tem que enfrentar, a incompreensão social daquela relação e daquela perda.
Então, não passa, muda de cor, fica mais leve, fica mais espaçado, né, o sofrimento, mas a pessoa aprende a lidar e integra como parte da história. Alguns tutores desistem de um novo animal por conta do sofrimento da perda. E eu costumo dizer que em algum momento a pessoa ganha novamente aquela perspectiva da relação como um livro com muitos capítulos maravilhosos e um último capítulo muito difícil. Então, esse último capítulo, ele não deveria atingir toda aquela experiência. No momento de luto, claro, a pessoa está tomada por aquela dor, e isso precisa ser respeitado, mas com o tempo, às vezes, a pessoa consegue até honrar a história de amor daquele animal com outro animal, fazendo um gesto de caridade, de generosidade e de amor, acolhendo um novo animal que precisa de um lar, de uma família. Bom, eu já contei aqui sobre o Jimmy. Quando ele morreu eu fiquei muito mal, e aí chegou um momento que eu parecia que não ia levantar, não ia para frente. Quando minha mãe falou, olha, ou você busca uma ajuda médica, ou você levanta e a gente vai fazer alguma coisa, mas você precisa sair de onde você está. Então, qual que é o momento que acende a luz vermelha, ou até um pouco antes, a amarela, para que a gente busque ajuda? Quando esses sintomas persistirem, quando o isolamento, a tristeza se transforma numa depressão, quando a pessoa tem questões anteriores que não foram cuidadas e isso pode eclodir durante o luto e a pessoa ficar se sentindo muito congelada naquele luto, quando o apego era muito grande àquele animal, quando o animal era o centro da vida daquele tutor. Então, esses são cenários em que é necessário sim a busca de ajuda. Principalmente a duração e a intensidade desses sintomas perdurarem demais, interferirem no restante da vida do tutor, de forma importante, é necessário sim procurar ajuda. Uma coisa nessa história de perder um animal e a gente sentir muito é dessa sensação de solidão, que no mundo as pessoas parecem que não entendem muito que realmente é tão forte esse laço. Então, o que a gente faz com isso? Eu acho que é uma construção de uma cultura diferente nesse enfrentamento do luto não autorizado pela perda do animal. Aos pouquinhos vai se naturalizando as homenagens, os próprios velórios para os animais. Contudo, ainda é bastante frequente, todos os pacientes enlutados pela perda de pet me dizem da insensibilidade das pessoas com comentários muito terríveis, assim, muito cruéis, de, poxa, adota outro logo, pega outro animal rapidamente, quase que substituindo e quase que também declarando a incapacidade das pessoas lidarem com a dor do outro. Não é só a dor do tutor que incomoda, é a própria dor da pessoa que se vê espelhada naquela perda de alguém importante. Alguns animais, eles constituem um pilar, de fato, na vida dos tutores. Eles são parte da identidade desse tutor, que se vê como cuidador desse animal. E o principal, às vezes, principal função. E quando esse animal vai embora, ele realmente se vê totalmente esvaziado de sentido, de si, da vida, além da carência, da falta mesmo física do animal. No próximo episódio, a gente continua a falar sobre luto. A gente vai falar sobre luto, sobre a morte de um animal com as crianças. Como é que a gente fala disso? Como é que a gente reage e trabalha também a dor nos menores que não têm ainda uma ideia de como trabalhar isso? No próximo episódio, mas só para deixar aqui um recado, que esse canal é em honra ao Jimmy. Então a gente pode pegar uma dor e transformar, tá? Tem saída, que o luto ele é um processo de amor. Só quem sente amor vai sentir essa saudade. Um beijo, não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar aqui o seu comentário. Até o próximo episódio. Tchau. E aí, bicho?